assunto é na Band News FM. Agora 9h42, Murilo Rocha aqui com a gente. Bom dia, Sinine. Bom dia, Thay. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. 2 assuntos rapidamente aqui. O primeiro deles, a questão do carnaval. Estava ouvindo aí a reclamação de quem esteve ontem no bloco que chama o síndico, e é uma questão que a gente sempre fala, né? A questão dos banheiros. É impressionante, né? Nunca é suficiente. E realmente em alguns lugares estão muito poucos banheiros. Eu vi a resposta da prefeitura aí, falando que disponibilizou 13.600 banheiros para o período de carnaval, mas é uma resposta insuficiente, né? Eu queria saber quantos banheiros tinha no bloco de ontem, né? Que é um dos maiores blocos que a gente tem aqui nesse pré-carnaval, talvez o maior do pré-carnaval, chama o síndico, junto com o Mamá na Vaga, talvez sejam os 2 grandes blocos pré-carnaval. E eu queria saber a quantidade de banheiros disponibilizadas ontem. E também uma expectativa, qual que era a expectativa de público para Afonso Pena. Porque foi uma queixa comum aí de todas as pessoas que nós ouvimos que foram ao bloco, é que não estava tão cheio e mesmo assim pouco banheiro. Então acho que essa é uma questão que tem que ser melhorada. Eu sei que é difícil, que nunca vai ser o suficiente, isso é um fato. Banheiro nunca vai ser o suficiente, banheiro químico, né? Nunca vai ser suficiente, mas é pouco. A gente que vai em blocos percebe e ouve as pessoas, como quem foi ontem. Eu não fui lá, mas ouvindo o relato aí generalizado das pessoas, que apesar de não estar tão cheio, poucos banheiros. E eu esperava a resposta da prefeitura, justamente o número de banheiros para o bloco de ontem, né? Não falar que tem 13 mil durante todo o período de carnaval, né? Isso não ajuda em ninguém, essa informação. Você não consegue precisar se está muito ou pouco pela quantidade de blocos que tem e o tanto de dias aí que o BH considera carnaval, quase 40 dias. Então não dá para a gente mensurar se é muito ou pouco, né? Se ainda a gente está aqui, se a prefeitura quisesse falar, para ontem foram disponibilizados X banheiros, aí a gente vai poder ter uma ideia se foram muitos banheiros ou poucos banheiros. Mas é uma reclamação comum e vai continuar, gente, essa infelizmente, né? Porque mesmo se colocar muito ainda vai ser insuficiente. As pessoas andando, bebendo, enfim, né? Não tem como, sempre vai ser pouco banheiro. E aí quem sofre, né, são os prédios públicos, as ruas, né? Muitos prédios, eu estou vendo, estão adotando gradis, né, para proteger ali a fachada. Não só prédios comerciais, não, prédios residenciais, vários deles adotando gradis ali para evitar que as pessoas, né, urinem ou então pisem no jardim, enfim, estraguem a grama. Eu estou vendo aí que vários prédios estão adotando. Antes era mais prédio comercial, prédio público, agora vários prédios residenciais também adotando aquele gradil ali, cercando ali toda a entrada dos prédios, justamente para evitar que as pessoas urinem ou então, né, depredem alguma coisa ali dos edifícios. Acho que então queria começar por esse assunto. Ontem a gente falou de carnaval, dessa organização que pode ser sempre melhorada, e hoje aí teve a reportagem já do Pedro Jelinek, que esteve ontem nesse bloco, chama o síndico, e ouviu as pessoas todas com a mesma queixa. Outra questão importante, e mudando totalmente de assunto, é também dando sequência à pesquisa Quest, que ontem trouxe a questão da popularidade do presidente Lula em Minas, e hoje ela traz a questão da popularidade dos governadores. E essa pesquisa é importante porque ela, de certa forma, já dá um mapa aí de onde está caminhando essa questão, né? Quais potenciais governadores que vão se arriscar a ser candidato à presidência em 2026, caso Bolsonaro realmente não seja candidato, e hoje a situação dele é inelegível e não há nada que indique que vai ser revertida essa situação, ou se ele não indicar também ninguém da família dele para esse cargo, para ser candidato, provavelmente um desses governadores citados na pesquisa de hoje da Quest deve ser esse candidato. E essa pesquisa traz um cenário interessante. O Ronaldo Caiado de Goiás é o governador mais bem avaliado, o Ratinho Júnior no Paraná muito bem avaliado, empatados ali com 62% de aprovação do governo, Romeu Zema e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e atrás ali com 61% o Tarcísio, né? Pode parecer ruim a posição do Tarcísio, mas é muito boa. Nós estamos falando do estado de São Paulo, né? É um estado gigante também, onde geralmente tem uma divisão ali de forças, e o governador Tarcísio com essa aprovação grande. Mas o Tarcísio já deu a entender que só sai candidato com o aval ali, com a bênção de Jair Bolsonaro, né? Já os outros governadores não, podem articular aí voo solo, tanto Zema quanto Caiado, quanto Eduardo Leite, já deram aí sinais que podem tentar alçar um voo solo, independentemente
de uma pré-candidatura de Bolsonaro ou do clã Bolsonaro. Então, agora chama atenção essa boa avaliação também do governador Romeu Zema, né? Ele está no penúltimo ano de mandato e conseguiu manter uma avaliação relativamente estável. Ele estava com 64%, caiu 2 pontos percentuais, foi para 62%, mas mesmo assim é uma avaliação positiva do governo acima de 60%. Né? E eu acho que parte disso é a questão do funcionalismo público, que ele conseguiu, né, pagar em dia. Claro, aí muita gente vai falar, mas ele fez isso porque ele parou de pagar a dívida de Minas nos primeiros 4 anos. Fato, é verdade, né? Havia uma decisão no STF que permitiu que ele não pagasse a dívida de Minas com a União nos próximos 4 anos. Houve o acordo de Brumadinho, agora o acordo de Mariana, tudo isso foi fundamental, logicamente, para o governador colocar aí a folha de pagamento em dia dos funcionários, mas mérito dele, ou sorte do governo dele, fato é que aconteceu no governo dele, né? Aconteceram esses fatos no governo dele e ele canalizou aí parte desses recursos justamente para colocar a folha dos servidores em dia. Não falo que isso é decisivo para essa aprovação positiva dele, mas é um fator importante, porque quando o funcionalismo está insatisfeito, né, geralmente tem um clima que se espalha para além do funcionalismo, né? E olha que o Zema tem aí quase sempre em atrito aí com a questão das forças de segurança, né? É um ponto sensível, professores também, mas mesmo assim mantém uma avaliação positiva acima de 60% o governo, né? Romeu Zema, ou seja, é uma avaliação extremamente, ao meu ver, extremamente positiva, e o Cacifa, sim, para possíveis novos voos aí a partir do ano que vem, seja para uma vaga no Senado, que o governador já falou que não tem interesse em disputar, mas em política a gente sabe que as coisas mudam muito rápido, ou então para ser um pré-candidato à presidência. Essa eu acho um pouco mais difícil pelo cenário, né? Há outros governadores no páreo, há essa questão do Bolsonaro, né? Do clã Bolsonaro ali, para quem que vai a bênção do clã Bolsonaro, há toda essa questão, mas sem dúvida o governador se torna aí um desses protagonistas políticos. Hoje, entre os governadores de todo o país, ele é um desses governadores protagonistas no campo da direita, que a gente está falando aqui nesse campo ocupado aí pela família Bolsonaro, mas o Zema se destaca neste campo. O desafio dele é tentar nacionalizar o nome, né? Tirar aqui de Minas Gerais, que essa aprovação dele, o desafio, até a gente vê muito marketing dele trabalhando isso, marqueteiro, né? E o governo de Minas investindo nisso, nessa questão da publicidade, do marketing do governador, é tentar que o nome dele saia das barreiras de Minas. Hoje ele está muito bem avaliado, mas aqui, entre as montanhas, né? O desafio é ser conhecido, bem avaliado, né? Ser uma figura aí simpática fora do estado de Minas Gerais. Isso é um desafio. Outros governadores, por exemplo, como o Tarcísio, que eu falei aqui de São Paulo, já tem essa nacionalização mais forte. Foi um ministro que teve um desempenho ali, uma projeção nacional ao lado do Bolsonaro. Agora, o Zema me parece muito o caso do Eduardo Leite também, assim, acho que os dois estão no mesmo patamar, apesar que Eduardo Leite já fez outros movimentos, até tentar ser candidato também à presidência, tentou nacionalizar seu nome em outras situações, mas é isso, né? Esses nomes aí, bem avaliados, com certeza, e o Ronaldo Caiado já falou que ele, independentemente de qualquer coisa, vai se lançar pré-candidato à presidência este ano ainda, independente de bênção ou não de Bolsonaro. Zema continua em compasso de espera, né? Tá avaliando a situação para decidir qual o melhor posicionamento para 2026, né? Mas ele já disse que não tem muita vontade do legislativo, que seria deputado federal ou senador. Se ele saísse para senador, venceria fácil. Mas ele falou que não tem esse interesse, que ele prefere participar de alguma forma da corrida presidencial, seja como candidato a vice, ou até compondo ali, sendo indicado para algum ministério. E essa avaliação, volto a falar, essa avaliação dele no segundo mandato ainda, terminando o segundo mandato, o Cacifa, né, o qualifica para isso, o projeta nesse cenário aí, apesar dele ter essa missão de nacionalizar seu nome. É isso, Sinine, Thay.